Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, Vitalícia, levíssima água de Marília, Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Olha, no lanche, na salada, naquela costelinha, um molho barbecue, é da Lancheiro Alimentos também. Lancheiro Alimentos, também conosco, a Oral Center Odontologia especializada e ventilador e casa na República 1572, com estacionamento próprio. O programa Conexão de hoje está batendo um papo aqui com o doutor Virgílio Moraes Almeida, que está... Ferreira, perdão. Falando aqui sobre a situação do Alzheimer. E a gente agradece mais uma vez, doutor, pela presença aqui conosco no programa Conexão, batendo um papo um pouco sobre esse assunto. A gente está aqui no nosso estúdio ainda com o Croma, né? Que é esse momento aí de transição nos novos estúdios. Logo estaremos aí com os novos cenários do Universo 4 para você. E a gente conversa hoje sobre o Alzheimer. E a gente foi para o intervalo, a gente estava falando um pouco sobre essa questão, aquele cara que deixa o médico preocupado. Eu não me lembro do que ele estava falando, brincadeira. Mas a gente está falando aqui sobre essa questão da prevenção, né? Como é que se previne? E aí o doutor mencionava essa preocupação que se tinha, né? Com relação à memória, a gente estava falando, doutor. E a gente dá sequência agora. A prevenção da doença de Alzheimer... O senhor falou até das doenças cardiovasculares. Alguns pilares, né? Então, em primeiro lugar, a prevenção das doenças cardiovasculares. O que faz mal para o seu coração vai fazer mal para o seu cérebro. Então, tratamento da hipertensão, diabetes, tubos de colesterol, triglicérides, né? Alimentação saudável, né? Existem estudos mostrando, né, que indivíduos que adotam dietas mais saudáveis, né, ricas em frutas, verduras, grãos integrais, castanhas, o azeite extra virgem, frutas vermelhas. Quantos por cento será da população que tem uma alimentação dessa, né? Olha, realmente no nosso país deve ser muito baixo, né? Mas ali na Europa, né? Região ali do Mediterrâneo, né? Tanto que essa dieta leste do europeu, Mediterrâneo, né? Que hoje é conhecida como dieta Mind, né? A dieta que faz bem para o cérebro, né? Mas assim, vale a dica, né? Da gente procurar introduzir alguns desses alimentos, né? O azeite extra virgem, né? Castanha, 3 castanhas ali por dia, né? O suco de uva, né, que tem o mesmo benefício do cálice de vinho, né? Então são medidas, né? Atividade física, né? Estudos mostram que indivíduos mais sedentários, eles têm mais demência, né? E aqueles indivíduos que fazem exercício físico, que é aquela atividade programada, não só a atividade física, porque atividade física eu sair e a padaria é uma atividade física, eu estou andando, né? Mas aquele indivíduo que faz exercício físico, aquela atividade programada, regular, né? Ele inclusive tem cérebros maiores, né? O volume cerebral é maior. Então se acredita que esse indivíduo ele tem até mais neurônios e exista mais conexão, né, entre os neurônios. E aquilo que a gente já falava, né, a questão da neuróbica, né, que é a ginástica cerebral. Né? Até que ponto isso realmente é válido, doutor, essa ginástica cerebral? Olha, é realmente válido sim, né? Mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? O nosso cérebro, Marcos, ele tem um potencial enorme, né? O nosso cérebro é muito inteligente, mas o nosso cérebro é preguiçoso, né? Mas ele gosta de novidade, de variedade e desafio, né? A tendência do nosso cérebro é o quê? É realmente se acomodar, em ir para o lado sempre mais fácil, né? Então, a gente... Tem a impressão que o nosso cérebro é brasileiro, né? Pois é. Então, você pode falar, mas palavra cruzada, né? Qual o benefício, né? Olha, e é um elemento que a gente escuta sempre as pessoas falarem, né? De estímulo cerebral. Tem que ser alguma coisa nova, né? Se essa pessoa sempre fez palavras cruzadas, né? Aquilo já não demanda mais nenhum esforço do cérebro,
Se ela já ficou craque naquilo, já ficou craque, já não tem mais sentido, né? Leitura é muito interessante porque você ali é o momento que lê, você lembra de coisas, né? Você quando faz uma leitura quer evocar, quer passar aquilo que leu para outra pessoa. Então existe uma série de habilidades cognitivas dentro da leitura, mas o que é importante, ler coisas completamente diferentes, né? Não só ler, por exemplo, caderno de esporte. Tem gente que fala, eu leio, mas eu leio caderno de esporte há 30 anos. Né? Então é importante ler outras coisas, né? Então, aprender coisas novas, né? Aprender um instrumento, né? Aprender um esporte, aprender um artesanato, né? Isso, se nós já sabemos que essas atividades, né? Atividades novas, atividades que desafiam tem que fazer o cérebro funcionar. Cérebro, isso com certeza aumenta a questão da neuroplasticidade, né? Aumenta a conexão entre os neurônios. E isso talvez não previna 100% a doença de Alzheimer, mas aumenta o que nós chamamos de reserva cognitiva, né? Então, na nossa idade, a gente já precisa, desde já, fazer uma poupança, porque nós sabemos que a partir do momento que se aproxima ali dos 60, começa a perder neurônio. Então, se a gente poupar desde já, né, alimentação saudável, atividade física, atividade intelectual, nós já estamos ali, de alguma forma, guardando, né, neurônios, guardando sinapses para o que vem aí a partir do envelhecimento. Sem dúvida. Doutor, agora eu queria voltar um pouco nessa questão das doenças cardiovasculares e tal também, essa relação, porque a gente tem um país assim extremamente com um número alto de hipertensos, né? Quer dizer, então, tudo isso tem que ser visto como um todo, né? Quer dizer, a gente precisa ter um olhar assim mais amplo, né? Se a gente quer pensar na prevenção lá na frente do Alzheimer. Exato. Né? É importante. Essa questão da hipertensão, colesterol. Diagnóstico recente também de hipertensão. A hipertensão é uma que também doença muitas vezes é tardia, assintomática, né? Ela não manifesta sintomas. Então, o indivíduo adulto, né, ele já precisa ter um olhar para aferição de pressão, né? Um dia ou outro precisa fazer uma aferição, né? Dosar ali colesterol, triglicérides, né? Se o indivíduo tem aí fatores de risco, familiares com diabetes, fazer a dosagem de uma glicemia de jejum, né? Isso é super importante. Existe uma demência chamada demência vascular, né? Que tem aí também características semelhantes à doença de Alzheimer. Ela está extremamente associada, né, a essas doenças cardiovasculares, muito mais do que a doença de Alzheimer. E aí um controle rigoroso de hipertensão, de diabetes, de distúrbios de colesterol podem prevenir até 90% desses quadros de demência vascular, que é um quadro que evolui de maneira rápida, né? Com distúrbio cognitivo, com distúrbio motor. É realmente um quadro bem diferente, né, da doença de Alzheimer, que está muito associado a esses fatores de risco. Doutor, o indivíduo, ele morre por conta do Alzheimer? Não, a doença de Alzheimer, ela realmente leva o indivíduo à incapacidade, né? Principalmente ali na fase avançada, né? Depois de 6, 7 anos de doença, o indivíduo entra nessa fase, né, onde ele pode não mais conversar, né? Pode ter bastante dificuldade com a alimentação, ele precisa muitas vezes ser alimentado, né? Ele vai apresentando grande dificuldade na marcha, de se locomover, né? E muitos já vão começando a ficar acamados, né? Aí mora o grande problema, né? O indivíduo com alta dependência, né? Aí os riscos para uma pneumonia aspirativa por conta dos engasgos, né? Familiar às vezes insiste, né, na alimentação, sem qualquer tipo de orientação profissional, né? Aquele alimento é aspirado, né? Causa um quadro de uma pneumonia que é grave, às vezes precisa ser internado, e isso aumenta com certeza a mortalidade, né? O indivíduo vai ficando acamado, aumenta o risco
se formar lesões de pele, né, que são as famosas escaras, né, que causa dor, né, que realmente aumenta a necessidade de cuidados, ali, tanto da família quanto da equipe de saúde, porque muitas vezes é difícil, né, o tratamento, né, dessas feridas. Então, assim, a doença de Alzheimer em si não leva à morte, né? A grande questão é que ela leva à incapacidade e aí o indivíduo frágil, ele fica mais suscetível, né, a complicações, principalmente infecciosas. Doutor, a gente está caminhando já para o final, mas voltando lá um pouco na questão dos sintomas, que eu já, em alguns relatos que a gente acompanhou já assim, eu percebo que muitas vezes o paciente tem episódios assim de lembranças da infância. Por exemplo, o indivíduo morou no sítio, ele quer voltar lá para o caminho do sítio onde ele fazia, quer dizer, às vezes ele foge, né? E vão localizar ele nesse sentido. Isso é também uma característica? O que acontece? Na fase inicial da doença, nos primeiros 2, 3 anos, a área do cérebro que está comprometida é chamada de hipocampo, né? Então, é uma região que fica ali no meio do cérebro, né? E ela é responsável por armazenar a memória e transformar essa memória de curta duração em longa duração, através de ramificações que esse hipocampo envia para o córtex cerebral, que é a região mais superficial do cérebro, né? Então, nessa fase inicial, somente o hipocampo está comprometido, né, geralmente, e alguma coisa do córtex, né? E isso faz com que o indivíduo ele tenha apenas prejuízo da memória recente. Então, ele esquece coisas que aconteceram, coisas que lhe foi falado há minutos, horas, mas a memória remota, a memória antiga, ela está preservada. Por quê? Porque essas memórias elas já foram consolidadas, né? Essas memórias elas são muito bem guardadas no córtex cerebral. E o comprometimento no córtex cerebral geralmente acontece a partir da fase moderada da doença. A partir do 3º ano da doença, o indivíduo já pode começar também a apresentar alteração na memória remota. Isso é interessante, essa sua pergunta, porque isso é o que muitas vezes leva a família a adiar tanto a procura. Porque ele diz assim, então ele esquece, né? Ele lembra coisa mais velha. Ele lembra coisas lá do passado, coisas lá da infância, né? Ele lembra a cor do terno, né, do casamento dele. Tem uma memória fantástica. De elefante, é isso mesmo. Nem sei se o elefante tem memória, né? Mas é verdade, né, doutor? Isso aí acaba limitando o indivíduo ou favorecendo com que a família evite o médico. Porque a tendência é evitar, né, já levar o médico, né? Exato, e aí esse tipo de coisa acaba... É um diagnóstico que ainda estigmatiza, né, bastante, né? Fica aquela coisa, será que eu falo? A pessoa que está sofrendo da doença, como lidar com isso, né? E eu acho que a mensagem que nós temos que passar hoje mesmo é que assim, o tratamento quanto antes iniciado, melhor é o prognóstico, né? Quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Cuidar com carinho, cuidar com afeto, né? O que a gente vê de maneira até muito frequente, o familiar às vezes até isolar um pouco, né, o paciente. E essa pessoa precisa ser estimulada, né? É preciso se comunicar com ela, né? Isso de alguma forma estimula também a cognição dela, né? Essa pessoa tem que participar da vida da família, participar da comunidade, né? Da melhor maneira possível. São coisas que interessem, né? Que façam o cérebro dele... Exatamente. E a família precisa entender também que o indivíduo ele tem desejos ainda, né? Ele tem vontades, ele tem escolhas, né? Porque muitas vezes a partir do momento que o médico falou, olha, Alzheimer, então muitas vezes a família acha, acabou tudo. Não é, né? Assim. Ele já não tem mais poder sobre nada, né? Não tem realmente autonomia nenhuma, não pode decidir nada, não pode escolher às vezes a roupa que ele quer vestir, aquilo que ele quer comer. Doutor, a gente está no finalzinho do programa mesmo, quero te agradecer demais pela presença, foi uma honra tê-lo aqui no Conexão, muito obrigado. Obrigado, Marcos.
Conexão fica por aqui, nós estaremos de volta na quarta-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília e os nossos patrocinadores como Vitalícia, Levíssima Água de Marília, Lancheiro, também Oral Center, Odontologia e Ventilador e Casa. Tchau!